Olá, galera. Boa noite aí. Tá essa aula gravada aqui de era aula da terça, mas não acabou dando. A gente acabei tendo os imprevistos, não deu pra dar essa aula, mas fazer a versão gravada aqui dessa aula, certo? Então hoje a gente vai começar com as gramáticas regulares, certo? A gente viu, vem falando aqui das linguagens formais, certo? A gente viu primeiro aquele conceitual básico, tal de matemática discreta, conjuntos, prova de teoremas e tudo mais. Depois, efetivamente, começamos as linguagens formais, certo? Definiu o que eram linguagens formais. Aí você tem um problema e você define ele em cima de uma linguagem, né, com um alfabeto próprio e as palavras, né, do qual são compostas aquela linguagem. Passamos isso, certo? E a primeira definição que a gente viu das linguagens formais foi justamente com conjuntos, né, certo? Linguagens é o que? O conjunto de palavras. Então, a primeira definição que a gente viu, né, usando lá as chaves, os fechos, as operações de união, concatenação, agrupamento. Então, ali foi a nossa primeira formalização das linguagens, de uma linguagem formal, de como a gente entende como é uma linguagem formal, certo? De como a gente constrói uma linguagem formal. Então, a gente viu aquela primeira definição, que é a definição, digamos, mais primordial, né? A definição primária, que é usando conjuntos. Passamos essa definição, certo? E fomos para uma outra modelagem, certo? A gente, tendo a linguagem, a gente foi para uma estrutura que a gente chamou de autômatos, certo? Que é chamada de autômatos, que é justamente para validar as palavras dentro de uma linguagem. Mas, se a gente pensar bem, o autômato também é uma formalização para a linguagem, certo? Basicamente, o que um autômato faz é a formalização das palavras válidas, né, daquele autômato, ou daquela linguagem. Beleza, vimos o conceito, a formalização das linguagens formais com conjuntos, com autômatos, né? Vimos os autômatos definidos, determinísticos, não determinísticos, com transições lambdas, com transições estendidas. E agora a gente vai para uma outra definição, certo? A outra formalização de uma linguagem formal. E essa formalização, elas são chamadas de gramáticas regulares, né? Que é algo que a gente vai ver mais para frente, que é bem mais complexo e bem mais útil, né? A gente vai usar bastante gramáticas regulares. Então, primeiro uma introdução, certo? Os métodos de formalização de linguagens vistos, né, com conjuntos ou autômatos, são meios poderosos para representar as linguagens. Só que eles nem sempre são adequados, certo? Em questão, por exemplo, de conjuntos, né, conjuntos para você formalizar uma linguagem dita de uma maneira informal, usando conjuntos, dependendo do tamanho do seu alfabeto, do tamanho da linguagem, da estrutura da linguagem, ele vai requerer que você tenha muito mais capacidade para pensar em qual seria a formalização daquela linguagem, certo? Então ele requer experiência, principalmente experiência. Então, aqui nos nossos exemplos a gente viu muitas linguagens que são bem mais simples, certo? Mas se for uma linguagem lá que você tem que unir, concatenar, agrupar, fazer fechos e mais fechos, então isso torna a sua formalização muito grande, principalmente com conjuntos, certo? Conjuntos é muito fácil você criar uma linguagem que ela vai ficar rapidamente grande a formalização dela. E esse tamanho, certo? Esse tamanho, além de requerer a sua experiência para fazer, né? Nem sempre você vai lembrar de todos os detalhes da linguagem. Então você pode acabar deixando uma palavrinha de fora, um caso de teste, né? Lembrando daquela parte que a gente viu de conjectura, por exemplo. Você monta lá a formalização da sua linguagem, você faz algumas testagens, uns testes de palavras e percebe, tá dentro aqui das palavras que a linguagem deveria aceitar, né, usando essa formalização que eu fiz. Mas eventualmente, né, se você não provou isso, né, por alguma prova de teorema, você apenas conjecturou, lá na frente a gente pode achar a presença de alguma palavra na linguagem que não devia estar na linguagem, ou a ausência de alguma palavra que deveria estar na linguagem. E, logicamente, né, principalmente com conjuntos, é difícil verificar se a descrição está 100% correta. A menos que você faça um autômato e tal,
e faço um cruzamento de informações para conseguir provar que ah, aquela formalização que você fez, né, seja com conjunto de autômatos ou os dois, realmente atende a formalização daquela linguagem. Então, as gramáticas, justamente, elas vêm para facilitar isso, certo? É a mesma formalização, né? Não quer dizer que você vai pegar uma formalização de uma linguagem em formato de gramática, em formato de conjuntos, em formato de autômatos, e elas vão ser diferentes. Não. As palavras aceitas, as palavras em cada uma dessas descrições, elas são iguais, certo? Elas são apenas outro formalismo, outra maneira para construir a definição de uma linguagem. Então, a principal utilidade, né, obviamente, é um formalismo para facilitar a construção das linguagens, né, a formalização dessas linguagens. A descrição ela é feita a partir de elementos básicos da linguagem, ou seja, comandos, expressões literais e estruturas. A descrição, ela, na hora que a gente está construindo, né, lembrando, em conjuntos, se a gente faz uma descrição de uma formalização de uma linguagem em conjunto, a gente tem o quê? Um command line lá de uma linha só, grande, pode ser grande, dependendo da complexidade daquela linguagem. E é justamente aquilo que dificultava a leitura. Na gramática, não. Na gramática, a gente tem uma construção que é quebrada em diversas regras, justamente para você ter aquela facilidade de leitura, né, facilitando a leitura ah, em pequenas sentenças, certo? Além disso, acrescentar novos elementos à linguagem é mais simples, se eventualmente a gente quiser aumentar aquela linguagem, ou simplesmente pode ser também diminuir. Então é sempre mais simples mexer, porque você só mexe, às vezes, em uma sentença e não na estrutura toda da formalização. E é de fácil verificação, né, se está correto. Então, como é a carinha das gramáticas, certo? A carinha das gramáticas é igual essa foto que a gente tem aqui embaixo, certo? Essa formalização de uma gramática de exemplo, certo? Então, basicamente, é o quê? Uma sequência de variáveis, né, que a gente vai depois nomear elas aqui, que são as variáveis não terminais, certo? Que elas são da letra maiúscula, certo? Normalmente a gente vai ver aqui que a primeira, né, a primeira linha de uma gramática, ela é como a gente chama aqui de estrutura inicial, né, o ponto de partida, ou variável de partida também, que se a gente for fazer a analogia lá com os nossos autômatos, isso seria, por exemplo, o estado inicial, certo? Normalmente ela é chamada de P, ou G, ou S, né? Mas pode ser qualquer palavra, certo? Aliás, qualquer letra, lembrando disso. Cada elemento que gera uma derivação é extensionado por outra letra maiúscula, né? Ou seja, a cada linha eu tenho uma derivação, né? Certo? Uma instrução, uma transição, que é, por exemplo, o P, ele implica, né? Ele resulta em SB, certo? Ou seja, o meu estado inicial vai resultar uma palavra que é composta das variáveis SB, que não são variáveis terminais. A gente vai já ver essa parte de variáveis terminais e não terminais. Pode-se parar a qualquer momento quando a sequência só possui símbolos do alfabeto. Isso quer dizer o quê? Como você já deve ter percebido, né? A partir do P, a gente tem S e B, certo? E a partir do S, a gente tem o quê? Lambda, ou, né, lembrando que essa travezinha, né, essa barra, ela é o quê? Lambda ou negativo, ou seja, símbolos que, eventualmente, que provavelmente são do alfabeto dessa linguagem. Ou seja, são os símbolos terminais, certo? As variáveis terminais. E o B, ele pode ser o quê? 0B ou 1B, ou seja, ele pode ser recursivo, ele fica lá no loop, né? A analogia que a gente pode fazer aqui é se a gente tivesse um estado loopando para ele mesmo, dependendo da transição, né? Do símbolo que ele estiver consumindo. Ou, eventualmente, né? Ele pode ser 0 ou 1, depois de tanto processar recursivamente ele, ou seja, ele vai chegar em algum estado final, certo? Então, como vocês já devem ter percebido, né? Como se fosse uma estrutura bem a gramática ela é bem estruturada para chegar nesses momentos finais, né, dos estados finais. Então, nosso exemplo aqui era, por exemplo, a linguagem para números binários, né, incluindo negativos, tal que o tamanho da palavra, né, nessa linguagem é maior ou igual a 1. Certo? Então, a
gente tem aqui uma regra P, né, que vai derivar o quê? Vai derivar SB, certo? Concatenado, SB concatenado, tal que S pode ser o quê? Lambda ou negativo, ou seja, o que eu estou dizendo? Ele pode ser como se fosse o positivo ou negativo, certo? Interpretem que lambda como um sinal de que o restante, né, ou seja, o B dessa linguagem, na gramática, fosse um número inteiro positivo. Então é como se você pegasse P é SB, ou seja, P é o quê? P é lambda ou negativo B, certo? Concatenado com B, tal que B é o quê? B é ou 0B, um B, ou seja, ele é uma sequência de zeros e uns, né? Vai ficar fazendo sequência de zeros e uns até que B seja 0 ou 1, né? Ou seja, são números binários. Certo? Então, todo conjunto de números binários. Menos o lambda, obviamente. Aqui a menor palavra que eu posso gerar nessa gramática é 0 e 1. Ou menos 1 e 0, menos 0, certo? Então, os elementos da gramática, né? Que é aquilo que eu estava falando de variáveis terminais, não terminais, é aqui que a gente vai ver. Então, uma gramática ela é formada de três elementos principais. Um conjunto de símbolos terminais, que são os símbolos que formam o alfabeto da linguagem, ou seja, se eu estou falando, por exemplo, de linguagem dos números binários, qual é o meu alfabeto? É 0, 1, certo? No mínimo, né? No mínimo, 0 e 1, naquele caso lá a gente viu que tinha o negativo, por exemplo. Então, o que é um símbolo terminal? É o 0 e 1. São as variáveis que são os símbolos do alfabeto, certo? Que compõem o símbolo do alfabeto. Então, essa é a primeira parte. O segundo elemento principal de uma gramática são o conjunto de variáveis ou símbolos não terminais. Né? Então, a gente vai ver com esses dois nomes, dependendo do livro que vocês eventualmente consultarem ou material na internet, vocês podem ver como variáveis não terminais ou símbolos não terminais. Ou seja, o que ele é? Ele não é um símbolo e faz parte do alfabeto, certo? Então, se a gente vai lidando com os números binários, ou seja, o alfabeto 0 1, a gente não vai ter, por exemplo, a variável zero, certo? A gente vai ter variáveis com outros nomes, certo? A, B, C, D, E, todo o alfabeto, e depois A, B, B, enfim. Que são os símbolos de onde partem as derivações, certo? Os não terminais. Ou seja, eu tinha lá, por exemplo, o P, certo? Que é uma variável não terminal, e a partir dele, ele gerou que S, B, duas outras variáveis não terminais, sendo que S já implicava em uma variável terminal, que é lambda ou negativo, símbolo negativo, e B sim, né? B pode ficar lá transitando até ele alcançar o 0 ou 1. Um, e 3, né, o outro elemento principal das linguagens, ou da gramática, é um conjunto de regras, né, que são as regras que definem as derivações dos símbolos não terminais para um novo conjunto de regras, com símbolos terminais e não terminais, certo? Separados pelo ou, certo? É com que é a barra, como eu estava falando. Ou seja, a gente tem o que são as regras aqui? As regras a gente tem três, certo? Nesse exemplo. As regras são o P implica em SB, S implica em lambda ou negativo, e o B implica em 0B, 1B, ou seja, recursividade, ou, né, quando ele chegar nos símbolos terminais, 0 ou 1, certo? Que aí ele vai parar. Se eu não tivesse 0 e 1 aqui, por exemplo, o que eu teria? Eu teria uma gramática de uma linguagem que nunca para, certo? Uma linguagem que a palavra que compõe essa linguagem é de tamanho infinito. Então, que não possa ser gerado uma palavra de tamanho infinito, certo? Se eu ficar no meu recursivo aqui de 0B e 1B, logicamente estou gerando uma palavra de tamanho infinito, mas é aquele lance do planeta estranho, certo? É o deve falhar ou pode falhar. Nesse caso, não vai. Por quê? Porque existe símbolos terminais na regra 3, certo? Que é a regra do B. Voltando aqui, continuando elementos da gramática, certo? Existe uma convenção. A convenção adotada são que as variáveis terminais são letras em maiúsculo, certo? E as variáveis não terminais são as letras em minúsculo, certo? Aqui eu coloquei letras em minúsculo, mas depende do seu alfabeto, certo? Depende. Se o alfabeto, por exemplo, for de números, não vai ser letras, certo? Vai ser os números. Mas se eventualmente forem letras,
aí sim, são minúsculos. Uma sequência de terminais e não terminais é chamada de forma sentencial, ou seja, a gente tinha aqui, por exemplo, que P resulta em o quê? 0B. 0B é uma sequência, certo? É uma forma sentencial, ou seja, eu estou dizendo que a minha variável S vai virar o quê? Vai virar 0B, ou seja, vai virar um concatenado de uma variável, variável não terminal, certo? Com uma outra variável terminal. Acabei de ver aqui que está trocado, vou logo trocar aqui no slide. Só um momento, gente. Aqui está ao contrário, essas variáveis não terminais é que tem as letras maiúsculas e as variáveis terminais que são as nossas palavras em minúsculo, desculpem aí. Pronto, agora está certinho. Desculpa, está assinando errado aqui, né? Então, quando a gente tem aqui a nossa sequência de terminais e não terminais, é chamado de forma sentencial, certo? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui, ou seja, a minha derivação, uma das minhas derivações de regra de derivação pode estar gerando o quê? AA, BB, CC, ou seja, o que ele está gerando? Ele está gerando literalmente essa palavra, certo? Naquela regra, não a linguagem em si. Isso aqui pode ser só uma forma sentencial de uma das regras e só ser uma das formas sentenciais daquela regra, certo? Porque a regra ela é formada de um conjunto de formas sentenciais, certo? Como a gente tinha aqui, o B resulta em quem? 0B, 1B, 0 ou 1, ou seja, eu tenho 4 formas sentenciais que podem ser geradas para cada B. No caso aqui do primeiro exemplo, a gente está gerando o quê? Conjunto de não terminar, de terminais, certo? Ou seja, ele vai gerar essa palavra, né? Supondo que o alfabeto tenha ABC, né? Provavelmente tem, senão ele não geraria essa forma sentencial. E aqui no segundo exemplo eu tenho o quê? AA maiúsculo, né? A minúsculo e A, certo? Ou seja, o que eu estou gerando aqui? Estou gerando uma forma sentencial que tem um Azinho ali no meio. Eu tenho o A repetido 2 vezes antes desse A pequeno, ou seja, de uma letra, né, daquele meu alfabeto, e seguido por outro A, ou seja, estou garantido que o que vem depois do A é pelo menos metade do que vem antes dele, né? E aqui é SP, certo? Uma concatenação de variáveis não terminais, né? Que foi o que a gente viu aqui, por exemplo. O P é do tipo SB, né? Ou seja, eu vou precisar derivar mais para saber qual é uma palavra daquela linguagem, que eu não conheço nenhuma e pode ser qualquer elemento no alfabeto. Cada regra ela estabelece as possíveis transformações para os trechos de forma sequencial, de forma sentencial. E elas são escritas daquela forma, né? Na forma que a gente estava vendo aqui, certo? Que é com a setinha. Cada seguinte regra, por exemplo, A vai resultar em AB, certo? Tal que A é minúsculo e B é maiúsculo. A gente tem as seguintes situações, certo? A variável A, o que isso quer dizer? Quando a gente colocar a seta AB, quer dizer que a variável A, né, a variável grande A, vai ser substituída, né, por AB, certo? Tal que o Azinho, né, o meu Azinho, é realmente um símbolo dentro do alfabeto dessa linguagem, e B não, B é outra variável não terminal, ou seja, ele vai derivar mais coisas. Então aqui eu coloquei 3 exemplos, certo? Eu tenho o ABzinho pequeno, A grande e C pequeno. Isso aqui vai resultar em quê? AB, certo? Aí o Azinho igual aqui na regrinha que a gente estava vendo, B grande e C, certo? Então percebo que é como se eu estivesse trocando, certo? E eu vou fazer essa troca enquanto eu tiver variáveis não terminais dentro da minha palavra, né, da palavra que eu estiver gerando, digamos assim. E isso a gente consegue ver, por exemplo, muito bem no exemplo 3 aqui, no exemplo 2, aliás, que é o A grande CC A grande, né, que pode ser transformado em quê? Ele pode ser transformado em duas coisas, lembrando que a gente não pode fazer tudo de uma vez. Certo? Se tem, por exemplo, mais de uma variável não terminal, a gente tem que transformar por partes. O mais habitual, obviamente, é da esquerda para a direita, mas a gente vai ver isso
principalmente quem vê compiladores vai ver bem isso, que ele também pode ser lido do lado contrário, certo? Você pode substituir pelo outro lado. Então, a azão grande, né, CC, a azão, pode ser transformada em quê? A, Azinho, Bzão, CC, o e o A grande, certo? Ou, né, se eu for pela outra via, pelo lado contrário, da direita para a esquerda, ele vai estar em A grande, CC, Azinho e o Bzão, certo? E por sua vez, né, se a gente pegar, por exemplo, o primeiro caso, foi da esquerda para a direita, ele vai resultar em quê? Azinho, Bzão, CC, A grande. E se a gente for derivar em cima desse, né, obviamente a gente ainda está na regra A, o resultado vai ser o quê? Azinho, Bzão, CC, Azinho, Bzão, certo? Faltando apenas derivar o B grande, né? Que nesse caso aqui a gente não colocou a regra dele. Lembrando, a regra tem que ser definida, obviamente, porque a palavra vai ter que ser gerada no final. E eu não posso gerar uma palavra com um símbolo que não faz parte do alfabeto. Então, nesse caso aqui do B grande, apesar de que a gente está vendo só um exemplo, essa palavra gerada, azinho, bezão, cc, azinho, bezão, ela não é uma palavra da linguagem. Ela ainda é uma regra que ainda vai continuar sendo derivada, certo? Ela é uma palavra que ainda vai continuar sofrendo derivações. Ou seja, teria sim que ter uma regra B, uma regra B grande. Cada passo de transformação é chamado de derivação, certo? E é designado pela forma, por essa forma aí, que é a forma 1, né, resulta nessa esse outro tipo de seta, né, que é igual 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 maior, certo? No forma 2. E aqui a gente lembrando lá da regra do exemplo anterior, certo? Dada a seguinte regra, azão resulta em que? Em Azinho, Bzão, certo? Então a gente tinha a seguinte palavra lá, Azinho, Bzinho, A grande, Czinho, certo? Ela vai resultar, né? Qual é a derivação dessa palavra? A derivação dessa palavra vai ser Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho e C, certo? Tal que o A virou é Azinho, Bzão, certo? Azinho, Bzão. É troca direto no slide. E se eu for para a segunda regra, certo? Que é a mesma do slide anterior, né? Azão, Czinho, Czinho, azão, vai derivar o quê? Vai derivar AB, Azinho, Bzão, CC, azão. Certo? Se eu quisesse continuar derivando, eu poderia simplesmente fazer esse cara aqui, certo? Esse cara aqui iria resultar o quê? Como a gente só tem uma regra, certo? Que é a do A grande, ele resultaria em que Czinho, bom, az, é, Azinho, Bzão, certo? Que ele ficaria aqui. E aqui outros exemplos de regras. A gente viu já como modelar essas regras. Então temos algumas regras que são as regras clássicas das gramáticas, ou seja, uma regra que é a sequência nula, certo? Uma das nossas variáveis não terminais, ela pode resultar o quê? Simplesmente lambda, ou seja, como se fosse um estado final, certo? Ou seja, ela não vai gerar mais nada a partir dali. Ou ela pode ser recursiva, ou seja, ela vai gerar um símbolo seguido dela mesma, certo? Que é aquilo que a gente viu do loop no exemplo lá do binário. Ou ela pode gerar múltiplas regras, certo? Nesse caso aqui ela está gerando duas regras recursivas, né? A razão vai resultar em que 0A, 1A, certo? Ou seja, duas regras recursivas e uma sequência nula, né? Ou ele pode resultar nada, ou seja, lambda, né? Então, o objetivo de uma regra é que a partir da forma sentencial dela, né, contendo apenas uma variável, e qual é essa variável, né, que é a chamada de partida, lá que a gente viu que normalmente ela é chamada de P, G ou S, certo? E a gente utiliza essas regras para gerar as nossas sentenças, né? E as sentenças são o quê? São os conjuntos derivados, né? Tal que quando a gente chegar no final, né, o que, que a gente chama de final? O final é quando eu não tenho mais variável no terminal, certo? Todas as minhas variáveis são terminais, ou seja, eu formei o quê? Eu formei uma palavra com símbolos que estão no alfabeto daquela linguagem. Ou seja,
Então, a sentença final é a palavra gerada naquela linguagem. Logo, né, a gente tem que a linguagem gerada por uma gramática é o conjunto de todas as palavras geradas por ela. Então, essa é a formalização de como então a gente formaliza uma gramática. Né? Então, a formalização da gramática é a partir de uma quádrupla, certo? Tal que V é o nosso conjunto de variáveis, certo? Ou seja, os nossos símbolos não terminais, lembrando, variáveis aqui, é os símbolos não terminais, é o S grande, o P, o G, todos maiúsculos. De novo, nossa sigma, Big Sigma, ou seja, o conjunto dos símbolos do alfabeto. O R, que é o conjunto de regras, ou seja, aquelas regrinhas lá naquela forma, forma 1, né, igual, maior, forma 2, certo? Bem semelhante ao que a gente tinha, por exemplo, nas transições. A gente vai ver que essa semelhança é bem parecida mesmo. E uma variável P, certo? Uma variável P que é a variável de partido, tal, que P ela não pertence a R, ela pertence aqui ao V, certo? Eu já corrigi isso aqui. Não quer sair o R daqui, então vou colocar o V. Colocar assim, tá? Depois a gente dá uma corrigida, acho que consigo corrigir aqui. Não é R, obviamente não é R, porque uh, R são as regras, certo? Então não tem por que ter esse cara aqui. Então aqui é V. Ops. Deixa eu ver pra frente. Pronto, agora sim, V. Tá? V é um conjunto de variáveis, uma das variáveis delas vai ser o conjunto de a variável de partida, né, ou o estado inicial, se a gente estiver fazendo analogia lá com os autômatos. Então, uma gramática regular, certo? Ou GR também o pessoal chama, é uma gramática especial que possui certas restrições nas suas regras, ou seja, as regras são desse tipo, certo? A gente vai ver mais para frente que existem outros tipos de gramática, certo? É por isso que está o nome aqui, gramática regular. E especificamente nas gramáticas regulares, as regras, né, as regras de derivação, elas só podem ser de três tipos. Uma das regras de derivação tem que ser a junção de um símbolo não terminal com um símbolo não, de um símbolo terminal com um símbolo não terminal, que é essa primeira linha, ou seja, A, né, que é um símbolo não terminal, vai derivar em quê? Um símbolo terminal, que é o Azinho, e o outro símbolo terminal, no caso Bzão, ou ele pode ter uma derivação que é direto numa variável terminal, ou seja, apenas, aliás, um símbolo terminal, que tem que ser, por exemplo, só uma letra. Nesse caso aqui é o A, resulta em A, apenas um Azinho, ou seja, se eu tiver uma regra de derivação A lá no meio da minha palavra, ela vai gerar um único símbolo, né, que é o símbolo do Azinho. Esse sim pertence ao alfabeto da linguagem, ou ela vai retornar lambda, ou seja, não vai ter uma regra de derivação definida para aquele cara, é como se fosse a parada dele, ou seja, ele não continua a gerar mais palavras. Tal que A, B são variáveis da gramática e o Azinho, né, vai pertencer ao nosso alfabeto. Então, essas três regrinhas, né, esses três modos de construir as nossas derivações tem que ser seguido no que a gente chama aqui de gramática regular, que é o que a gente está vendo. Mais para frente, a gente vai ver que existem outros tipos de gramática, certo? Então, não é uma Ops, eu não estou universalizando. Ah, não sei falar as palavras.
Ou seja, em vias de regra, né, uma gramática regular só segue essas três regras, certo? Então, nas gramáticas regulares, a qualquer momento é possível a gente encontrar, né, graças a essas três regrinhas aqui, encontrar uma forma sentencial com apenas uma sequência, e esta sempre se encontra no fim da sequência. O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme a gente for fazendo as nossas derivações nas regras, a gente vai chegar em apenas uma sequência, ou seja, lembrando daquele exemplo lá do azão, certo? Que gerava a Bzinho, e a gente tinha, num dos exemplos, era as regras, a transição azão, Czinho, azão, certo? Ou seja, a gente tinha A grande dos dois lados, e eu falei o quê? Que a gente pode fazer tanto pela esquerda como pela direita, certo? Graças ao formato das gramáticas regulares, né, graças a essas três regrinhas, a gente está lidando com o quê? Que uma sequência vai ser gerada apenas no final, né, de todas das nossas derivações. Ou seja, a gente vai encontrar apenas uma, né, uma só sentença, dependendo da derivação que a gente vai fazendo, e ela sempre vai terminar, ou seja, a gente nunca vai ficar gerando infinitamente, né, graças a essas três regrinhas. Então, como a gente vai ver melhor isso aqui, a gente vai ver no exemplo, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo dos números binários inteiros não negativos, né? Ou seja, os números binários mesmo. Então, a gente tem uma regra de transição definida, que é o nosso razão, e ele vai implicar em quê? Né? Ele vai resultar em derivar em quê? Ele vai derivar ou 0p, ou 1p, ou 0, ou 1, certo? A gente tem que corrigir, que não é A, aqui é P. Vou botar em P com vários aqui, deixa eu corrigir logo. Então a gente tem que P vai derivar em 0P, né? Ou seja, recursivo, 1P, 0 ou 1, certo? Aí aqui eu defini quais são essas regrinhas, né? Regrinha 1, regrinha 2, regrinha 3 e regrinha 4. Se a gente quiser gerar, por exemplo, a palavra 011, usando essa gramática, usando essa definição de gramática, então a gente vai ter que, a gente vai começar obviamente do P, né, que é o nosso ponto inicial, e ele vai derivar o quê? P vai derivar 0P, ou seja, usando a regra 1, para gerar o primeiro zero à esquerda aqui do número binário. Continuando as regras de derivação, né, aqui eu não coloquei aqui na esquerda, mas lembrando do que a gente fazia lá nos autômatos, isso aqui é o quê? Quando não tem nada aqui na esquerda, a gente está continuando a derivação, e esse ponto de continuação é simplesmente o resultado do anterior, ou seja, aqui na esquerda dessa segunda linha, eu tenho o quê? 0P vai derivar em 0,1P, certo? Então, o meu P, né, dessa primeira linha, na regra 1 eu consegui gerar 0P, e na regra 2, ou seja, estava 0P, né, eu peguei o meu P, apliquei a regra 2 para gerar 1P, né? Então, eu tenho agora 0P na minha derivação. Sigo continuando. Se eu quiser gerar outro 1, eu tenho que fazer o quê? Ou aplicar novamente, né, a regra 2, certo? Opa, aqui ficou a regra 3. Só faz slide correndo, é assim mesmo. A regra 2 de novo, né? Ou seja, para gerar 1P, né, na minha derivação. Então agora eu vou derivar o quê? Eu vou derivar 011P, né? Então, gerando, como agora só falta um zero, né? A palavra que a gente queria gerar na minha gramática era o quê? Zero, era zero. Então eu aplico a regra 3 agora, ou seja, a regra de gerar um símbolo terminal, certo? No caso, como é o zero, eu aplicaria a regra 3. Se eu quisesse gerar um símbolo terminal 1, né, ou seja, fosse 0, 1, 1, 1, eu aplicaria a regra 4. Vou só trocar aqui para o P. Estão todos corretos agora. Então, bem fácil, perceba que é bem fácil fazer, montar a nossa gramática, né, montar as regras de derivação, certo? Tal que a gente siga sempre aquelas regras. No caso, a gente está lidando aqui com gramáticas regulares, né? Eu estou usando muito termo apenas gramática, mas a gente tem que se referir isso aqui
a gramática regulares, né? Principalmente a gente vai ver isso quando a gente for analisar outros tipos de gramática. Ali sim a gente vai ver que essas regras fazem muita diferença para esse tipo de linguagem. Como a gente já havia visto, certo? As gramáticas regulares, né? As gramáticas de maneira geral, mais especificamente nesse caso as gramáticas regulares, elas são um outro tipo de formalização. Um outro tipo de formalização para a definição de linguagem, né? Para a gente construir uma linguagem. A gente viu já. E uma das definições que eu falei lá no início da aula era o quê? Eram os autômatos. Os autômatos também são uma formalização de linguagem, porque eles simplesmente vão validar as palavras que compõem aquela linguagem. Então, não deixa de ser uma formalização. E como essa estrutura é toda interligada, né, são apenas formalizações da mesma coisa, né, no caso o quê? Uma linguagem formal, formalizada de diferentes modos, a gente simplesmente pode transitar entre eles. Certo? Se eu tenho lá uma gramática e eu quiser gerar, por exemplo, um autômato, ou seja, quero validar palavras daquela linguagem, então eu posso fazer isso. Certo? Então a gente vai ver aqui como a gente converte, né, uma gramática para o autômato. Então, antes de mais nada, a gente faz uma análise em cima das principais regras que a gente viu de gramáticas regulares. Certo? A gente viu que gramáticas regulares têm apenas três regras possíveis. Ou você gera uma derivação de um símbolo terminal com um símbolo não terminal, que é esse primeiro, né? A vai resultar em Azinho Bzão. Ou a gente tem uma única regra que é uma regra de derivação para gerar um símbolo um símbolo terminal direto, que é essa segunda aqui, né? O A vai gerar o Azinho, né? O símbolo terminal Azinho, ou vai gerar nada, né? Ou seja, vai terminar, vai gerar o lambda. Tá? Então tem uma outra regra de derivação que é o A implica que ele vai gerar o lambda. Então a gente analisando essas três formas, né, que são as formas básicas da gramática regular, a gente pode concluir o quê? Que se eu estou em A, e supondo que A fosse, por exemplo, um estado, lá fazendo o paralelo com autômatos, e eu estou gerando o quê? Azinho e Bzão, se a gente for pensar bem, isso é como se a gente estivesse consumindo uma nova palavra, ou seja, gerando uma palavra nova, aliás, um símbolo novo, que no nosso caso é o azinho. Se eu tivesse autômato, seria o quê? Consumir, certo? Porque a, a palavra já existe no autômato, né? O autômato valida uma palavra que já existe. Enquanto nas gramáticas regulares eu estou formalizando a construção de novas palavras. Então, nesse paralelo, a gente pode pensar que uma transição do estado A para um estado B, ou seja, para uma próxima regra de derivação, gerou o quê? Consumiu, né? No caso lá dos autômatos, consumiu um símbolo A, gera um símbolo A. No caso das gramáticas, gerar. No caso dos autômatos, consumir. Então, a regra de derivação azão implica em azinho bezão. É simplesmente uma transição do estado A, né, do paralelo do autômato lá, fazendo paralelo com o autômato do estado A para um estado B, consumindo um único símbolo A, certo? Azinho. Enquanto na outra regra, né, que é o A, vai implicar em asim, certo? A minha regra de derivação vai ser um símbolo terminal direto. A gente tem o quê? Uma transição de um estado A para um estado final, né? Que é nesse caso aqui, por que ele está em vermelho? Porque a gente não está vendo, né? A gente não vê qual é esse estado final. Ele simplesmente já te gera um símbolo, um símbolo terminal, né? Ou seja, finalizando uma construção de uma linguagem. Se a gente vem em autômatos, né, lembrando lá de autômatos, a gente consome a última palavra e quer que ela vá para um estado, né, um determinado estado, que ainda não existe, a gente cria um novo, certo? A gente tem que criar um novo, uma nova regra específica para aquele símbolo que está sendo consumido em um dado estado. Nesse caso aqui, a gente cria um estado final, porque ele é a última regra, ou seja, não passa desse cara. E nesse caso aqui a gente chamou de um estado final Z, certo? Pode ter qualquer nome, mas é um estado final que consome o símbolo A. Enquanto quando eu tinha lá o meu A ah, implica, né, em lambda, eu tenho o quê? Já estou no estado final, ou seja, eu não tenho mais o que consumir, o que gerar de palavras. Então, quando eu estou ali, né, se a minha única regra é essa,
Então eu parei ali, certo? A partir do momento que chegou em mim, que sou o Azão, não continuo, não gero mais palavras. Então termino a construção de palavras daquela linguagem. Então, se a gente fizer o paralelo com autômatos, o A é o estado final, certo? E a variável de partida, esse aqui é apenas um adendo, certo? A variável de partida é o estado inicial, certo? Que é aquela primeira variável que vai derivar todas as regras possíveis. Então a gente vai supor a seguinte gramática regular. A gente tem uma gramática regular aqui que é o que? O P, né? O Pzão. Ele vai ter uma regra que ele vai ter regras que vão gerar ou o quê? Pzão gera ou 0A, ou 0Azão, 0Bzão, ou 1. Ou ele já gera um símbolo terminal 1. E as regras do Azão são gerar um símbolo terminal 0, seguido de um Bzão, ou lambda, né? Ou seja, ou ele já pararia. Enquanto o meu Bzão gera o 0Bzão, né, vai ficar ali recursivamente, ou um Pzão, certo? Ou ele volta lá para a variável P, certa variável não terminal P. Tentando raciocinar aqui que tipo de linguagem. Tentem raciocinar aí depois, né, quando vocês estiverem vendo a aula, antes de continuar o slide, que tipo de linguagem essa gramática define, certo? Aqui eu não vou dizer, não está colocado qual é o tipo, a linguagem definida por essa gramática, mas a gente vai gerar a partir dela o autômato, certo? A partir dessa gramática. Estou lembrando das nossas regras, certo? Azinho, azão, implica em azinho pesão, certo? Ou seja, eu tenho que o meu P é um estado, certo? E ele é o estado inicial, porque ele é a primeira regra de derivação. E ele vai implicar em que ou vai consumir zero e ir para um estado A, ou vai consumir zero e ir para um estado B. Perceba que o que a gente está tendo aqui é um não determinismo, certo? Ele pode ir para os dois lados, consumindo o mesmo símbolo. Por isso que é gramáticas para autômatos finitos não determinísticos. Ou simplesmente ele pode gerar um, ou seja, ele vai para um estado final Z, certo? Então, dado isso, a gente já tem as seguintes informações: que P é o estado inicial, a gente tem um estado Z, né, que é um estado final, e é um estado de parada, ou seja, que é quando o P vai gerar o 1. A gente também tem outro estado final, que é o quem? É o A, certo? É o A grande, porque ele retorna lambda. Então, se a gente voltar aqui no slide, azão também é um estado final. E B não, só gera regras, ou seja, a partir do momento que chega em B, ele vai chegar em outro lugar. Então, partindo dessa gramática, a gente já sabe que ele tem o quê? Quatro estados, certo? A gente já sabe que ele tem quatro estados, tal que o nosso Pzão, ele é o estado inicial, porque ele é a primeira regra de derivação. Ah, a gente já viu, né? Não está aqui no desenho, mas a gente já consegue analisar aqui o quê? O Z é, obviamente, o estado final, pela regrinha lá que a gente viu no inicial, aqui há dois slides atrás. E que o azão também é estado final por causa da derivação em lambda, certo? Ou seja, ele é um estado de parada. Então a gente tem apenas há uma regra apenas para um terminal, há uma regra apenas para um terminal. Uma regra apenas para um terminal, certo? É uma regra de P implicando em 1. Logo a gente tem que construir um estado final Z, né? Eu já havia explicado isso. A gente vai ter aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou desenhar. A gente vai fazer o desenho aqui antes de ir para lá, certo? O nosso P, se ele for 1, ele vai vir para cá, certo? Então, vou ter que o meu 1, ele vai vir para cá, certo? Se ele for 0, se ele consumir 0, ele pode ir para dois cantos diferentes. Ou ele pode ir para cá, ou ele pode ir para cá, certo? Consumindo o 0.
voltando aqui o meu no determinismo. Em A, né, ele pode consumir o quê? Zero e ir para B. Ou ele pode consumir lambda, ou seja, ele seria um estado final, né? Vou colocar bem assim como estado final. Vou tentar ajeitar aqui. Depois vai ter a versão melhor desse desenho, que é a resposta, né? Enquanto, quando ele está em B, ele pode fazer o quê? Ele pode ficar no loop dele ali. Coloca o loopzinho aqui. Ele vai ficar no loopzinho consumindo zero, né? Ou ele vai voltar para o P, né? Ou seja, ele vai fazer isso aqui, consumindo o 1. Lembrando lá das nossas regras, o zero, o Z também é um estado final. Então a gente vai ter isso aqui, certo? Perceba que é bem tranquilo isso. A gente segue apenas aquelas regras que a gente definiu aqui no outro slide, certo? Então, essas regrinhas aqui do vamos analisar, certo? Seguindo essas três regrinhas, a gente vai ter o nosso autômato construído. Então deixa eu só apagar aqui esses caras. A gente vai estar no slide anterior, ou no próximo slide. Ah, então, como A gera lambda, também A é um estado final, certo? E por que um FN? Né? Eu já falei isso aqui, obviamente, que é porque o P, né, partindo da transição zero, né, consumindo o símbolo zero, ele pode ir para A ou B, certo? Então a gente tem um autômato finito não determinístico nesse caso. Poderia ser determinístico? Poderia. Poderia ser determinístico, dependendo da gramática, né, que a gente está lidando aqui. Então tentem pensar depois qual é a linguagem gerada por essa gramática, certo? Uma gramática que simplesmente lê, se ela lê um, por exemplo, estando em P, né, a partir do momento que ele lê um, ele vai para o estado final, não, ou seja, uma palavra terminada em um vai para o estado final, ou a palavra termina em um, né, se ele estiver em P, certo? A partir do P ele vai um, do P para um de novo. Hum, Tal que ele tem que ter um número. Bem complexa essa linguagem, né? Bem complexa essa linguagem. Ele pode também terminar em zero, ou seja, parece dar concluir que pode ser quase todos os números binários possíveis. Hum, Incluindo números binários de tamanho pares ou ímpares, certo? Desde que, se ele tiver mais de um zero, ele pode ter uma sequência de uns, certo? E se ele tiver dois uns no meio da palavra, né? Se ele terminar com dois uns, ele também é aceito, certo? Então, o conjunto de números binários que termina em dois uns, esse é o primeiro ponto. União, né? União com as palavras que terminam em zero, com apenas um zero, é isso? É isso mesmo. Então são os números binários que terminam em um, certo? Por quê? Porque estando em B, ele vai chegar em um, vai para P, e de 1 mais 1 ele vai para o Z e não vai fazer mais nada. Ou seja, ele vai construir palavras que terminam com um, independente do conjunto, do número de zeros que vai vir antes. Uh, mas eu posso ter uns sozinhos no meio da palavra, certo? Ou seja, ele só vai ter dois uns, ele não vai ter uma sequência de três uns, por exemplo, não vai ter sequência de quatro uns. A maior sequência possível é as duas últimos caracteres dessa palavra, que são uns, dois uns, e um conjunto
infin... ou uma palavra de apenas um zero é outra palavra que é aceita nessa linguagem. Ou se houver mais de um zero, aí sim ele tem que terminar em um ou 10, né? Um zero. Então é essa as palavras formadas por essa linguagem, né? O zero, certo? A união do zero com a união de todos os números binários que terminam em um zero ou um que não tenham mais de dois uns, certo? Em sequência, mais de dois uns em sequência. Então essa é a linguagem formada por esse carinha aqui. E o contrário, né? Se a gente está num AFN e quiser gerar a gramática, a gente consegue fazer isso também. Então ainda é mais fácil. E quais são os passos? Né? Os estados do AFN representam as variáveis da gramática regular, né? Obviamente a gente percebeu bem isso aqui nesse exemplo. Então, três estados da minha gramática, né? Três variáveis da minha gramática, que eram o Pzão, o Azão e o Bzão, eles simplesmente são estados aqui. No caso, tem um estado a mais, que é o Z, que é aquele caso onde ah, a derivação de uma variável não terminal já gera uma variável terminal. A variável de partida, ela é o estado inicial, né? Ou seja, a partir do estado inicial a gente já sabe quem é a variável de partida. Cada estado final A, né? Cada estado final Azão, no autômato, né? No AFN vai gerar uma regra do tipo Azão deriva em lambda, certo? E cada transição de um estado A para um estado B, consumindo Azinho, gera a regra. A deriva, Azão deriva em Azinho Bzão. Então a gente tem esse seguinte exemplo, certo? Um autômato grande aqui, um autômato de 6 estados, tal que o meu estado inicial é o A. Se ele for para o zero, ele vai para o estado B e fica lá lupando em um conjunto de zeros, tal que a partir do momento que ele conseguiu um, ele vai para o estado final ou ele vai para um estado D ainda, ou seja, a gente tem um AFN mesmo com pelo menos um não determinismo. A partir do estado B ele pode ir para o C, que é o estado final, ou ir para o estado D uh, consumindo 0,1. Do D ele vai consumir 0,2 para ir para um outro estado final, que é o E. Se ele consumir um de novo, ele volta para o B. O Azão, se ele consumir 1 e 2, ele vai também para o D. E tal, que a partir do E, eu chego no meu estado F, né? Ou seja, se eu tiver um 2, ele fica lá lupando em 2 até achar um 0, ou seja, palavras que terminam. Não pode ter uma sequência de 2 no final. Né? Isso é uma das coisas aqui dessa linguagem, certo? Ou ela termina em apenas um 2, aliás, em 2 2. Se ela tiver mais de 2 2, ela vai querer outros zeros e uns para chegar no estado final. Então, não vamos pensar aqui na formalização dessa linguagem, certo? No que ela está gerando. Vocês podem depois olhar, né, fazer em casa. Esse é simplesmente um autômato aleatório, certo? Depois a gente pode até tentar definir ele melhor. Mas, partindo dos autômatos, a gente tem o quê? No mínimo, certo? No mínimo, 6 regras de derivação. Ou seja, então a gente, na nossa gramática, a gente tem 6 variáveis. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Certo? Tal que a nossa variável de partida é o A. Então a gente pode começar com as regras de derivação de A. Então a gente vem no A. Se o A for consumir zero e for para o B, ele vai para o B. Então eu tenho uma das regras de derivação em A é o que? Zero, Bzão, certo? E ou, né, logo, ou, já que ele tem mais de uma transição no meu AFN, se ele consumir um, ele vai para o D, então ou um D, e se ele consumir dois, ele também vai para o D, então ou 2D. Então qual vai ser minha regra de derivação para o Azão? Vai ser 0B, ou 1D, ou 2D, certo? Então a gente monta essas regras de derivação, né? 0B, 1D, 2D, lembrando que se ele é um estado inicial, um estado final, a gente também precisa fazer uma derivação para lambda, ou seja, só de estar lá
sem consumir nada, ele já é um estado final, ele já aceitou a palavra, ele constrói aquela palavra. Então, nesse caso aqui, lambda também é uma palavra, ou seja, é uma palavra dessa linguagem, ou seja, com uma palavra vazia faz parte dessa linguagem. Por isso eu destaquei aqui, né? A é final, então também gera o lambda. Coloquei o lambda no início, mas não se preocupe com a ordem, certo? A ordem poderia estar no final, né? O lambda. E se eu não me engano, em livros é mais comum a gente ver no final, quando tem uma regra de derivação em lambda. B, estando no estado B, ele vai fazer o quê? Ou ele vai lupar lá ele mesmo, ou seja, B vai implicar na regra de derivação 0B0, certo? Vai ficar nele mesmo, ou ele vai para 1C, ou ele vai para 0D, né, que é essa regrinha de baixo aqui, ou ele vai para 1D, né, já que tem uma transição de 0 e 1 para D. Então, 0Bzão, 1Czão, 0Dzão, 1Dzão. Indo para o estado C, que também é um estado final, lembrando, o estado final tem o quê? Uma regra lambda. Então, ou ele vai para lambda, né, na regra de derivação, ou, ou ele vai para 0E, né, 0Ezão, já que ele só tem uma transição nesse AFN, certo? Então, essa única transição vai ser transportada aqui para a nossa gramática, lambda ou 0Ezão. Indo para o estado D, a gente também só tem uma transição, só que é uma transição que consome dois símbolos diferentes. Então, ou em Dzão ele vai derivar para 0E, né, 0Ezão, ou 2Ezão. Opa, acabou ficando. Eu não estou com o slide final. Estava certinho essa parte final. Só ajeitar. Pegar o spoiler aqui. Já vimos do C, vimos também do D. Uh, Agora a gente vai para o exão, certo? E estando no exão, lembrando, exão também é um estado final, ou seja, tem uma regra de derivação em lambda. Ou eu volto para o B, né? Ou ele vai fazer um Bzão, ou ele vai para o F, e só, né? Ele vai ou para o Bzão ou para o F, ou fica nele mesmo, né? Ele também é um estado final. Então tem uma regra de derivação em lambda, ou um Bzão, ou dois Fzão, certo? Como ele é final, sempre lembrando a regra de derivação lambda. Tal que em F, né? Em F só tem apenas tem três transições, né? Tem três transições. Não é o estado final, então não vou ter regra de derivação lambda. E ele vai derivar apenas em quê? Se for o símbolo zero consumido, ele vai para o meu estado E, certo? Se ele consumir o 1, ele vai para o estado C. E se ele consumir 2, ele fica nele mesmo. Então eu tenho 0Ezão, 1Czão ou 2Fzão, certo? Então aqui eu monto a minha gramática. Então a minha gramática é toda definida nessas seis regras, né? Nessas seis regras de cada variável da gramática. Certo? Tal que a primeira regrinha aqui, que é o A, o Azão, ela é a regra de partida. É aqui que começa a construção da linguagem. E o que vocês poderiam testar aqui, por exemplo, é simplesmente se um número binário, um número, nem é número binário porque tem dois, né? Então, quem é o meu alfabeto aqui? O meu alfabeto é 0, 1, 2. Então, eu posso testar diversas pequenas palavras que eu posso gerar e ver se ela é gerada por essa gramática. Se eu quiser, por exemplo, gerar uma palavra vazia, eu consigo. E eu consigo por quê? Porque o meu azão implica em lambda, ou seja, implica em um símbolo não terminal, um símbolo terminal. Então, lambda é aceita nessa linguagem. Ou ele vai fazer o quê? Ou ele vai gerar uma sequência de números começando em 0, 1, 2, certo? Então, as palavras já podemos ver aqui que elas podem começar com qualquer um elemento do alfabeto. Tal, que se ele começar em 0, por exemplo, ele vai ser o quê? Uma sequência de zeros e uns, certo? 0 Bzão, 1 Czão, 0 Dzão, 1 Dzão.
Tal que ele vai ser uma sequência de zeros, se ele ficar aqui na primeira regra de derivação, que é o zero bezão, ou ele vai achar o 1, né, o 1 e ir para a regra C, tal que ele pode ser um número binário que termina em 1, né, nesse caso aqui, uma sequência de zeros terminando em apenas um 1, ou uma sequência de zeros com um 1 e uma nova sequência de zeros, indo de zero até exão, certo? E aí sim, estando em exão, eu posso gerar uma palavra que ou vai terminar ali, né, numa sequência de zeros, ou vai ter uma nova sequência de uns, né, como se estivesse fazendo um recurso, um loop, né, um loop que eu volto de novo lá para o B e recomeça aquilo que eu já tinha começado, né, lá no Azão, ou ele vai para o F, né, ou ele vai começar a escrever 2 ali, sendo que a partir do momento que tem 2, pode vir qualquer coisa, né, pode vir a partir do primeiro 2 que aparecer, ele vai ou para o 0, ou para o 1, ou para o 2, né, ou ele continua ali mesmo. Então, eu percebo que aparentemente é uma linguagem bem complexa, teria que analisar bem aqui qual é as palavras aceitas nessa linguagem. E aqui, né, se a gente quiser, né, lembrando que gramática serve para construir a linguagem, certo? Para construir as palavras da linguagem, enquanto autômatos a gente tem a formalização de validação de palavras da linguagem. E se a gente fizesse uh, a formalização por conjuntos, a gente teria quais são as palavras daquele conjunto. Então, nesse caso aqui, talvez para a gente entender bem qual é a linguagem desse cara, a gente teria que fazer a formalização por conjunto, certo? E isso a gente só vai. A gente não vou mostrar isso nessa aula, a gente pode tentar ver isso depois de como formalizar via conjuntos aquela linguagem, certo? Aqui era mais para a gente ver a conceitualização de gramáticas, isso é um conceito que a gente vai usar bastante lá para frente, tentem exercitar. Perceba que é bem simples, né? Nem tem tantos slides, porque basicamente a gente só tem as nossas variáveis da gramática, né, que são as variáveis não terminais, as variáveis terminais, que são os símbolos do alfabeto, e as regras de derivação, né, que são as regras para cada variável não terminal. E apenas isso, certo? E as palavras que vão sendo construídas, elas são feitas depois, certo? E aqui é outro detalhe, é simplesmente na conversão, né? Na conversão para autômatos, que é uma coisa que a gente também tem que ficar ligado. Então é isso, não tem muito slide aqui nessa parte, bem tranquilo esse assunto, né? A ideia aqui é mais que vocês exercitem a construção da gramática, sabe? Como construir uma gramática, né? Se tiver uma linguagem lá formalizada, né? Ou via autômatos, ou via conjuntos, ou mesmo via informal, certo? Uma linguagem de números binários com 2 zeros e 2 uns em sequência, né? Ou seja, sequências pares de zeros e uns. E aí sim, faça uma gramática em cima disso. Aí é nesse tipo de coisa que a gente quer exercitar, certo? Tem questão assim na lista, tem questão para transformar, eu acho que em autômato, se não tem eu vou colocar depois. E vice-versa, né? Transformar de autômatos para gramáticas. Então, deixei aqui uns exercíciozinhos, né, para vocês refletirem apenas. Não vale nota, mas é bom ficar treinando. Que é fazer uma gramática para as palavras sobre zeros e uns, né? Então, o meu alfabeto que é 0 e 1, que terminem em 101, né? E gerar um AFN, certo? Para esse cara aqui. E na outra questão, né, do exercício, faça uma gramática regular sobre as palavras, para as palavras sobre o alfabeto 01, que comecem com 0 e terminem com 1, certo? E aqui eu coloco uma dica, né? Se vocês tiverem dificuldade de visualizar aquela gramática, tentem começar pelo autômato ou pela definição de conjuntos. Tentem começar por uma das outras formalizações, que aí sim vocês vão chegar na formalização desejada. Tem sempre alguém que às vezes tem mais facilidade pelo autômato, mais facilidade pela gramática, então sempre começa com um ou outro. A gente já viu aqui como converte de um para o outro, então fica mais fácil, né? Então sempre tente visualizar pelo jeito que para você é mais fácil. Os dois são bem tranquilos. A parte de conversão, então, não é
não teria tanta dificuldade em converter, né? Mas às vezes a gente não consegue visualizar de cara uma gramática, ou mesmo uma gramática assim que não seja extremamente complexa, às vezes, e às vezes ela é simples, né? E às vezes a gente só vê isso quando faz o autômato. Então é isso, a aula de hoje não tem muito além disso, tentem fazer os exercícios, ok? E é isso aí, galerinha. Vou postar daqui a pouco essa aula gravada. Dúvidas? É só mandar, tem um e-mailzinho aqui, certo? Ou lá pelo Classroom também. Tchau, tchau.